Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no teu coração, na tua mente, né? Espero que esteja feliz, com saúde, que esteja disposto a servir a Deus na novidade de vida, que foi chamado agora, né? Você e tua família, para servir a Deus. Talvez você não tenha família servindo a Deus, mas você está servindo a Deus, buscando novidade de vida. Uma novidade de vida o que é renovar a tua vida, começar uma vida nova, na graça de Deus, né? Salvação à fé em Jesus Cristo. Bem, demorei um pouco fazendo os vídeos, né? Esses tempos aí de quarentena eu fiquei meio isolado, fiz uma cirurgia e fiquei isolado, não acabei não gravando vídeos. Mas hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, né? Estou tentando reativar o canal aqui novamente, né? Novos vídeos. O assunto desse vídeo hoje, que a gente vai tratar aqui, é um assunto polêmico em várias denominações, né? Mas o canal trata muito da CCB, né? Então vamos falar sobre blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia do Espírito Santo. Tem um monte de gente aí que fala da blasfêmia do Espírito Santo em várias igrejas, cada um dá a sua interpretação, né? O que vai acontecer? Eu vou deixar para vocês bem claro que eu não estou atacando uma pessoa ou outra em particular. Estou atacando a ideia distorcida, que é você fazer teologia em cima de um versículo 2, entendeu? Criar uma ideia e de tentar fazer o povo engolir aquela mentira, dizendo ser dogma de Jesus, doutrina de Jesus. Então, o que é blasfêmia do Espírito Santo? Vamos lá, por partes. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, já é inscrito, então acompanhar os vídeos novos que eu vou lançar agora, tá bom? A partir dessa semana, ok? Tudo bem. Vamos lá, blasfêmia do Espírito Santo. Então, houve um episódio em que Cristo estava libertando um possesso e curando os enfermos. E aconteceu o quê? Chegaram os fariseus e alguns outros sectários que tinha ali, puritanos da lei mosaica e adoradores da lei do homem e das mentiras que Moisés, infelizmente, fez parte, né, da lei. E fez o quê? Eles jogaram no Senhor Jesus uma seguinte acusação. Eles diziam que as curas e a libertação que Jesus fazia, elas não eram feitas por Deus, eram feitas por Beelzebu, Deus das moscas, né? O inimigo maligno, o diabo, Satanás, o Lúcifer, né? Então eles diziam que Jesus estava expulsando demônio ali por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, colocaram o poder de Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse a autoridade do demônio. Ou seja, tiraram a autoridade de Deus, do Espírito Santo que Jesus Cristo tinha, e deram essa autoridade para quem? Para o demônio. Falaram, não, ele está fazendo isso em nome do demônio. Ou seja, blasfemaram da autoridade que Cristo deu. Aí Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo falou algumas coisas ali, daí ele falou assim, todo pecado seria perdoado. Versículo famoso na congregação cristã, né? E diz que este pecado não seria perdoado naquele caso, que era a blasfêmia do Espírito Santo. Podia até pecar contra ele, mas contra o Espírito Santo não. Ou seja, a autoridade da missão que Deus deu para ele. O que acontece? Qual que é a singularidade de hoje em dia com as igrejas evangélicas, principalmente na congregação cristã no Brasil? Aconteceu muito e continuou acontecendo. Dias atrás, após a pandemia, a igreja começou a fazer cultos online, né? E deu uma certa arzinho da graça de tentar modificar algumas leis, doutrinas, mas só mentira. Estava só enganando o povo. Ela estava continuando a blasfemar do Espírito Santo. Vamos dar um exemplo? Então, se a blasfêmia do Espírito Santo é quando você pega o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Mais puro, santificado, purificado, e atribui a ele o poder de Satanás, você tira o poder de Deus. Isso aconteceu com Cristo e o endemoniado lá e os doentes daquela época, né? Está acontecendo hoje. Por quê? Se uma pessoa chega na igreja, crê em Deus, crê no Senhor Jesus, acredita na palavra, mas de repente ela, de uma hora para outra, ela se apóstata, ela sai da igreja, ou mesmo não saindo da igreja, na cabeça dela, ela descrê, ela perde a fé, e ela atribui tudo que aconteceu com ela ao demônio, tudo de bom e de ruim ao demônio, ela está blasfemando contra o Espírito Santo.
Vamos dar um exemplo? O que acontece? As pessoas blasfemam de Deus, se afastam de Deus, e daí acontece o quê? Elas perdem a única chance que elas têm de rejeitar, de se reconciliar com Deus, porque através de você aceitar que o Espírito Santo, Deus, através do Senhor Jesus agiram, causa na pessoa arrependimento. Arrependimento causa pedido de perdão, leva ao perdão. Agora, se a pessoa rejeita, blasfema, ela perde a única chance que ela tem, irmãos, batizado ou não, de se reconciliar. Ela perde. Então, ela perde o direito. É blasfêmia do Espírito Santo. Então, o que acontece nas igrejas? Nas igrejas, a pessoa sobe no púlpito e fala em nome do Espírito Santo. Chega lá, diz que foi dado um cargo a ele, um ministério, que foi otorgado por Deus que deu para ele, o Espírito Santo que deu para ele, revelado. Ninguém estava lá para ver. Eles falam que foi revelado por Deus. Tá. Foi revelado por Deus, pelo Espírito Santo. Não faz uma assembleia para explicar para o povo quem vai ser, não dão nome, não faz votação. Eles que escolhem. Então, quando eles escolhem alguém para o ministério, eles escolhem para o ministério, para um cargo de pregação de palavra e doutrina, usurpam o lugar de Deus. Usurpam o lugar de Deus. E mentem para o povo que Deus que escolheu, que foi orado. Que foi confirmado e blá blá blá. Um monte de mentira. Um monte de mentira. Acontece que daqui a uns dias, passam alguns meses, anos ou dias, a pessoa cai em transgressão, acaba saindo da igreja. E o povo pergunta, mas aquele irmão não era guiado pelo Espírito Santo? Não foi escolhido para o ministério? Então veja a blasfêmia que o ministério da Congregação Cristã no Brasil comete em cima do púlpito. Chegam no púlpito, fazem uma pregação ambígua, com vários sentidos, cada um pega um pedaço para você mesmo, a pessoa acredita numa pregação, acha que foi Deus, passa alguns dias, não cumpre. Aí as pessoas pensam, nossa, Deus mentiu para mim, Deus não me ama, Deus não me quer. Então as pessoas se revoltam contra Deus e se rebaixam, se humilham numa situação que elas se transformam em apóstatas sem querer. Elas são induzidas à apostasia. Elas são induzidas à blasfêmia. Então quem está no púlpito comete a blasfêmia e quem está sentado escutando também comete a blasfêmia. Aí veja o problema. Como recuperar isso? Abrindo o olho das pessoas, para que elas estudem a Bíblia, conheçam a Bíblia, leiam passagens da Bíblia, entendam. Eu vi particularmente um caso, uma irmã, já contei em um outro vídeo, tinha um filho na droga, e ela ia na igreja, vários cooperadores, vários anciãos falavam que ela não ia descer a sepultura sem ver o filho dela na igreja. E aconteceu o quê? Aconteceu que aquela irmã, depois de 20 anos na igreja, o filho, a polícia matou num tiroteio aí. Infelizmente a polícia matou esse rapaz em justa agressão, né? É um caso isolado, né? Aqui aconteceu na minha região, aqui que eu moro, em Curitiba, mas pode acontecer alguns casos fora do Brasil também, no Brasil afora. Então aquela senhora, aquela irmã, ela, nossa, mas Deus falou para mim que ele ia estar na igreja, servindo a Deus, que ia ser músico, né? Ela falou para mim uma vez. Ela entrou em confusão, em parafuso, e depois, que a Bíblia fala que Deus não muda ideia, que Deus não mente, não é homem pai que minta, não é filho do homem para que arrependa. E essa é a pregação da Congregação Cristã no Brasil. É essa pregação que eles fazem, que não reconhecem o pecado, que não reconhecem, fala que Deus não mente, não volta atrás, que não reconhecem seus erros, não reconhecem o pecado, e daí blasfemam continuamente em cima do altar. A gente está vendo isso aí agora em São Paulo, quando cooperadores anciãos chegam num culto online e falam que ali é graça de Deus, que o resto é tudo perdido, que ali é perfeito, que ali é estrela guia. Gente, nós estamos em 2020. 2000 anos e quase 2000 anos que o Senhor já foi. 1900 e poucos anos que o Senhor já foi. Que teve ascensão. E até agora o povo ainda acredita nessas mentiras, meu Deus do céu. A graça de Deus, ela é aberta, é expandida. Até mesmo a Igreja Católica, acorda, povo de Deus. A Igreja Católica, em documento do Concílio Vaticano II, reconheceu a salvação em outras igrejas, né? É o Gaudium et Spes, o Renovaram, e tem também um documento chamado Lumen.
Então esses documentos falam que até a Igreja Católica, que era, se dizia graças a Deus, deixou essa bobeira desde 63. Desde 63 a Igreja Católica ela assegura, através do documento, que existe salvação em outras igrejas cristãs. E a congregação cristã em 2020 prega essa mentira, blasfêmia do Espírito Santo. Então acontece o seguinte, a pessoa chega no púlpito, conta a mentira em nome de Deus, fazendo Deus mentiroso, o Espírito Santo mentiroso. Deus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, o homem é mentiroso. Seria mais bonito chegasse ela e falar assim, olha irmão, eu errei, eu vou pregar uma coisa aqui de mim, sentindo no meu coração de pregar, de mim mesmo. Eu vou entrar por essa pregação, por esse sermão, por esse caminho e vamos chegar nessa convicção. Não, eles não fazem isso. Eles jogam tudo na culpa de Deus, tudo nas costas de Deus. Bem, vou deixar para vocês citado aqui um vídeo que eu vi do bispo Walter McAllister. Ele é da Igreja Cristã Nova Vida. Ele tem um videozinho sobre o blasfêmia do Espírito Santo. Também se pode achar um vídeo semelhante sobre o blasfêmia do Espírito Santo no aplicativo Yes He Is, Vida em Missão. Yes He Is, Vida em Missão. Você vai achar um videozinho também breve falando do Espírito Santo, da blasfêmia para ele. O que significa blasfêmia? Porque na congregação, adultério é blasfêmia do Espírito Santo. Traição, blasfêmia do Espírito Santo. Brigou lá com o filho e tal, depois de batizado, blasfêmia do Espírito Santo. Tudo na cristã do Brasil é blasfêmia do Espírito Santo e você não é perdoado. Apocalipse 16:9, né? Lá no Apocalipse 16:9, revelação de Deus a João, ele fala que o quarto anjo, ele derramou a sua taça sobre a terra, né? E quando ele derrama a sua taça sobre a terra, né? Acontece o quê? Vamos lá descobrir. Eu vou usar a tradução João Ferreira de Almeida, essa aqui, usada na CCB, ó. CCB, usada na CCB, ó. Tá vendo? É a tradução. Eu vou lá em Apocalipse 16:9. Se me engano, vai até o verso 22. Eu vou direto lá. Se você tiver em tua casa uma Bíblia, não importa a tradução, eu estou usando essa. Vou usar essa. Se tiver outra, melhor ainda, não tem problema. A Bíblia é igual, só a leitura dela com sabedoria e você vai entender todo o texto. Olha o que diz o Apocalipse 16. Apocalipse 16. O verso 9 em diante. Verso 9 em diante. Vamos lá? Diz assim, ó. E os homens, seres humanos, né? Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre todas estas pragas, doenças, enfermidades, né? E as pragas do Apocalipse geral. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, o cidadão está lá, no ministério, está cometendo a blasfêmia dele lá, né? As heresias que ele está falando no púlpito, e não se arrepende. E passa 10, 15, 20 anos, ele vai sustentar aquela mentira, aquela farsa. Isso é blasfêmia do Espírito Santo. É por isso que a congregação cristã, dos últimos 15 anos, ela tem uma rotatividade muito grande. Irmãos trocando de comum para cá e para lá, tentando fugir. Mas mesmo assim, trocando de comum, eles acabam se batendo, se machucando aqui e saindo e indo para outras igrejas. Antigamente a pessoa não se dava bem na comum, na igreja dele, na sua igreja local, na sua congregação local, como a Bíblia fala, igreja comum, ele mudava de comum, por causa do amor que ele tinha à igreja, não a Jesus. Porque a congregação cristã ela traz uma lavagem cerebral tão complexa que a pessoa acaba amando a igreja e deixando a palavra de Deus do lado. A palavra de Deus, a Bíblia. O crente da congregação que está fanatizado, ele vai acabar colocando a palavra do púlpito como de Deus e a da Bíblia não é de Deus. A da Bíblia é letra. É a letra que mata. Então, hoje em dia as pessoas trocam de comum, vão trocando, de repente chega um ponto que não vão mais lugar nenhum mais e vão para outras igrejas. Antigamente elas se isolavam nas suas comuns, depois se isolavam em casa e frequentavam igreja nenhuma. Hoje está acontecendo um fenômeno diferente.
como adepto à internet, livros de autoajuda, estudos bíblicos na rádio, né? Como a Rádio BBN, uma rádio cristã que prega a palavra de Deus 24 horas por dia, né? Com sabedoria, sem pregar placa e só a palavra da salvação. As pessoas estão abrindo os olhos e estão procurando o caminho. Então, a igreja tem uma rotatividade. Dizia-se que o culto a Deus era destinado às pessoas dentro do templo, fora do templo não podia, nem rádio, nem TV, nem nada. Com a quarentena, começaram a fazer culto na internet, online. Começou a surgir essas heresias aí, novamente. Começaram bem, até falando para não condenar as pessoas, né? Não condenar os irmãos, não bater, não matar. Mas continuam com a ideia do pecado, da blasfêmia do Espírito Santo para aqueles que são contrários à sua doutrina, não à doutrina de Deus. Então acontece. A gente pode ler lá em Lucas 12:10 e também no livro São Marcos, essa passagem da blasfêmia. E pondera no teu coração e pense. Você que teve um problema com a tua esposa divorciou, você está cometendo blasfêmia do Espírito Santo? Não. O Senhor Jesus diz que houve um adultério. O apóstolo Paulo fala que houve um adultério, mas não fala em blasfêmia do Espírito Santo. Pecado e morte, como dizem ele. Entenda. Como é que a gente vai orar para uma pessoa que não quer a salvação? Não quer. Se a pessoa quiser a salvação ou ela tem dúvida, você ora por ela, há uma intercessão divina, né? E não é por força e vontade, mas é pela vontade da pessoa, o desejo, a curiosidade, desperta a pessoa a salvação. Né? O arrependimento e a conciliação. Então já não há blasfêmia, já não há também pecado e morte. Agora, se a pessoa não quer, rejeita Jesus, já conhece, rejeita, ou não conhecendo, rejeita, e não quer, e morre sem querer, aí é blasfêmia, porque daí ela atribuiu a Satanás aquele problema dela. Não, estou falando em casos totais, em casos específicos, pessoas que no seu coração somente atribuem a Satanás as obras de Cristo, não acreditam na salvação de Jesus Cristo, não acreditam que a cura que ele fez foi pelo Espírito Santo, não acreditam que na vida eterna, através de Jesus Cristo, sacrifício da cruz, não acreditam. Eles deixaram de acreditar e são contra, e odeiam. Então essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, são os blasfemos. Então, o próprio apóstolo falava que ele também foi blasfemo no passado, quando ele era judeu, né? Então, ele foi blasfemo, mas foi blasfemo na inocência. Assim como vós, muitos que estão no evangelho hoje, e já tiveram parte de outras religiões, e foram blasfemos, né? E só que ali Deus leva em conta a sua, vamos falar a palavra certa, não vou dizer ingenuidade, todo mundo tem um certo conhecimento de Deus. Um certo conhecimento de Deus, um certo. Não total, mas um certo conhecimento de Deus. E há uma inocência, então ali não vai gerar o pecado para a morte. Mas depois que a pessoa atribui ao Satanás toda a cura, o poder e a Satanás e deixa o Senhor Jesus de lado, como se Jesus Cristo fosse um fantoche do diabo, como se Jesus Cristo fosse uma secla, um soldado do inimigo, se ele fosse pincha, a palavra hoje, né? Se ele fosse usado pelo diabo, aí está cometendo o quê? Blasfêmia do Espírito Santo. Se a pessoa mente em cima de um púlpito, dizendo que é o Espírito Santo está falando, e não acontece, é mentira. Quem mente é do diabo. Eu menti muito. Lá no tempo do mundo eu menti bastante. Quando me converti nas outras igrejas aí também, cometi umas mentirinhas aí e tal. Me arrependo amargamente. Pedi para Deus amargamente. Hoje eu tenho vergonha. Quando a pessoa toca no assunto eu fico com vergonha, eu tento disfarçar ali, converso. Mas eu chego numa coragem e falo, não, eu fiz errado, irmão, perdoe. Naquela época eu menti, eu fiz errado e tal. Hoje não, hoje o meu pensamento é outro, minha cabeça é outra. Quem me conhece sabe que eu sou outra pessoa. Da mesma forma que se você cometeu blasfêmia e agora você quer estar com o Senhor Jesus, nós acreditamos seriamente que Ele está apto e pronto para te receber de volta. Você está apto? Renunciou ao pecado? Arrependimento? Pediu perdão? Está perdoado, né? Caminha numa igreja evangélica, na graça de Deus, né? E esqueça a blasfêmia. Agora, se você for para uma igreja onde a pessoa sobe no púlpito falando em nome do Espírito Santo, um monte de mentira que não vai cumprir. Não vai cumprir. São falsas profecias. Então o Espírito ali não é o santo, porque o Espírito Santo não erra, não mente e não engana.
Então acorde, irmão. Essas igrejas hoje estão voltando a pregar tudo aquilo que pregavam nos anos 80 e 90. Fizeram ares de pessoas boas, arrependidas, né? Tava ali com palavras agradáveis e bonitas, né? Mas na verdade, eles não descartam o dogma da doutrina da pecado do Espírito Santo. Se você tiver qualquer problema com eles, você vai continuar lá, eles vão até te tratar assim agora melhor para não dar muito escândalo, né? Porque estão perdendo adepto. Mas eles vão sempre apontar o dedo dizendo que você é o blasfemo do Espírito Santo. Você, irmão, você, irmã, é o blasfemo do Espírito Santo. Então veja, blasfêmia do Espírito Santo é dar autoridade do maligno nas mãos do diabo e fazer Jesus Cristo um qualquer que não tem importância nenhuma. E eles colocam outro sentido, né? Já citei o canal do nosso bispo Walter McAllister, né? Que ele é bispo da Igreja Cristã Nova Vida. E também citei o aplicativo Yes, He Is, Vida em Missão. Se puder baixar esse aplicativo é muito bom. Vou repetir novamente. Yes, He Is. É uma palavra em inglês, né? 2 pontos, né? Vida em Missão. Tá bom? Eu espero que Deus abençoe você, tua vida, tua família. A família que não seja crente, mas também Deus abençoe. Abra a mente deles, o coração. Porque Deus é bom. A misericórdia dura para sempre, né? E se você está aqui hoje escutando esse vídeo, você é uma prova viva de que Deus é bom, misericordioso e justo. E fora disso, não há Deus. Se não tem bondade, misericórdia, verdade, justiça, não tem Deus, porque Ele é verdade. Falou mentira ali, pregou mentira, não é Deus. Se afasta e vai procurar Deus, porque ali não está não. Espero que Deus abençoe você grandemente, né? No próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente o vosso coração.